Bom, para nossa conversa de hoje, o material que a gente tem em mãos é fascinante. Não é um estudo acadêmico, sabe, nem um relatório técnico, é, na verdade, uma coleção de depoimentos, de relatos pessoais de alunos e professores que juntos contam a história de um ano letivo, nossa, completamente fora da curva. As fontes são esses relatos diretos da turma do projeto Minerva, lá da Escola Técnica Visconde de Mauá, a ETVM, que é da rede FATEC. Eles narram a odisseia que foi o ano de 2025. E a nossa missão aqui é desvendar essa história. Entender como um grupo de adolescentes saiu de uma insegurança total, quebrou a cara em público, viajou o país e terminou o ano com prêmios, uma startup e uma visão de futuro totalmente nova. A gente situar a ambição do projeto, logo de cara. O objetivo do Minerva não era só ensinar a programar ou a soldar um componente. A proposta era bem maior. A ideia era prepará-los para a indústria 4.0, sabe? Automação, internet das coisas, mas com um filtro, uma lente que eles chamavam de Sociedade 5.0. E essa é a parte-chave. Certo, Sociedade 5.0. O que isso significa na prática? Só um pouco abstrato. Pensa assim, a indústria 4.0 te dá a ferramenta. Você cria, por exemplo, um gaveteiro inteligente com sensores. Ok. A Sociedade 5.0 vem e pergunta, tá, mas para quem serve isso? E a resposta do projeto era, serve para uma pessoa idosa que mora sozinha e precisa de ajuda para lembrar dos remédios. A tecnologia a serviço de um problema humano, real. A pessoa em primeiro lugar. Esse era o norte dele, sabe? Não era só criar tecnologia por criar, tinha que ter propósito. Entendi. É a diferença entre um projeto de feira de ciências e uma solução de verdade. E essa história, claro, começa no caos. O professor Robson, um dos orientadores, ele usa uma expressão ótima. Incerteza mútua. Incerteza mútua. Gostei. Pois é. Nem os professores sabiam como guiar, nem os alunos sabiam por onde começar. Eles tiveram que, construir o avião já voando. Exato. E essa incerteza, ela aparece de forma muito crua nos relatos dos alunos. Me chamou muito a atenção o depoimento da Mayra. Ela fala com todas as letras. Pensei que não seria aceita, que daria tudo errado. Nossa! O primeiro obstáculo não era o código, não era o hardware. Era a síndrome da impostora, sabe? O medo de não pertencer àquilo. E junto com esse medo vinha o desafio técnico de verdade. A Érica conta que o projeto foi o primeiro contato dela com programação e eletrônica na vida. Imagina o susto. Aprender tudo do zero, enquanto as provas da escola continuam acontecendo. Mas a história que, para mim, resume esse começo é a do grupo do Luciano. Eles recebem uma tarefa, a princípio, simples. Modelar um robô 3D no Blender. E o resultado? Um desastre, imagino. Um desastre completo. Ninguém do grupo fazia a menor ideia de como usar o programa. E esse ponto é fundamental. Num sistema de ensino mais tradicional, isso seria nota 0, fim de papo. Mas ali, o erro foi o gatilho para a inovação. Exato. Em vez de insistir naquilo, eles pensaram, ok, isso não rolou. O que a gente consegue fazer com o que a gente tem? E aí surge a ideia do gaveteiro para idosos usando o Arduino, que era algo que eles podiam dominar. Eles pivotaram como se fossem uma startup. Exatamente. Na primeira semana, eles aprenderam na marra a lição mais valiosa do empreendedorismo. O erro não é um ponto final, é uma mudança de rota. Isso preparou o grupo para tudo que vinha pela frente. Ok, então eles superam essa fase inicial de caos, os projetos começam a ganhar corpo, e aí vem o primeiro teste de verdade, as bancas de avaliação internas. A primeira validação. Isso. Primeiro na ETVM, a escola deles, e depois uma apresentação mais formal para a diretoria da FATEC. E a Maíra, a mesma que tinha medo de não ser aceita, conta que estava muito nervosa com medo da rejeição. Natural. Mas o feedback foi super positivo. Eles foram elogiados, foi aquele primeiro empurrãozinho de confiança, sabe? É aquele momento em que eles se olham e pensam, ok, talvez a gente não esteja tão perdido assim. Esse reforço foi crucial porque o que vinha depois
Era o verdadeiro batismo de fogo. E que batismo! Eles foram selecionados para apresentar os projetos na Rio Innovation Week 2025. Para quem não conhece, é simplesmente um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina. Nossa. Eles saíram da sala de aula direto para o palco principal. Uma coisa é apresentar para professores, né? Outra é estar num pavilhão gigante com investidores, empresários, imprensa. A pressão é outra. E o resultado foi um choque de realidade. Total. O professor Robson descreve a experiência sem filtro nenhum. Ele diz que ver vários dos projetos deles falhando ao vivo, na frente de todo mundo, foi um choque. Imagino, o protótipo que não liga, o código que trava. Exato, pesadelo. Mas a conclusão dele é que importa. Foi o que os fez amadurecer de verdade. E o fascinante aqui é como eles ressignificaram o fracasso. Para aqueles adolescentes, a falha em público não foi uma humilhação. Foi data. Foi a coleta de dados mais brutal e eficiente que eles poderiam ter. Uma boa forma de ver. Eles não saíram de lá com troféus, mas saíram com um mapa detalhado de tudo o que precisava ser consertado. É uma mentalidade de Vale do Silício, sabe? Não de escola pública. E no meio desse caos todo, teve um brilho. O projeto Guará, que era um pequeno veículo de resgate, virou a estrela do grupo. Ah, sempre tem um que funciona. E funcionou muito bem. Chamou atenção, apareceu numa reportagem do G1 na TV. O Guilherme Amaro, um dos alunos, descreve esse momento como um dos melhores da minha vida. Imagina o orgulho, né? Claro. E essa dualidade é muito poderosa. No mesmo dia, eles sentiram o gosto amargo da falha e o doce do reconhecimento. Viram na prática a diferença entre um protótipo e um produto. Verdade. E mais, mesmo os projetos que não brilharam tanto, eles plantaram sementes. O sistema de monitoramento hídrico, por exemplo, chamou a atenção do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Uma conversa ali que abriu portas. A Rio foi um grande investimento em aprendizado. Com certeza. E eles não perderam tempo. Saíram da Rio com essa lista de lições e voltaram para o trabalho. O próximo desafio era a feira do CRT, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. A chance da redenção. E eles conseguiram. O projeto de monitoramento climático, um dos que eles levaram, ficou com o segundo lugar geral, competindo com outros 24 projetos. E o mais interessante é o impacto coletivo que isso teve. O Giovanni Pelinção, que é um dos orientadores, relata que a conquista de um grupo gerou um sentimento de vitória e orgulho para todos nós. Deixou de ser individual. Exato. Não era mais o meu projeto. Era a equipe Minerva. Aquele prêmio validou o processo inteiro. Mostrou que o caminho de errar, aprender e consertar funcionava. Eles provaram para si mesmos que podiam competir em alto nível. E essa confiança recém-conquistada foi o combustível para o passo seguinte, que foi levar o projeto para outro patamar. Literalmente. Eles foram convidados para a SNAP, a Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, em Brasília. Aí a aventura muda de figura. Totalmente. Deixa de ser só técnico e vira uma experiência de vida. Os relatos dessa viagem são a parte mais humana de todo o material. Tinha gente ali que nunca tinha saído da própria cidade. Nossa, imagina a expectativa. O Guilherme descreve a viagem de ônibus de quase 24 horas, os detalhes das paradas, a bagunça. Dá pra sentir a energia, sabe? Aquilo ali já é parte do projeto. A união do grupo sendo forjada na estrada. Com certeza. E em Brasília, eles não estavam mais no cenário regional. Estavam se apresentando para o Brasil inteiro. Receberam elogios, trocaram ideias, até encontraram o presidente da FATEC, que foi lá no stand deles. Foi um grande momento para eles. Se a gente conectar os pontos, a jornada dos eventos é uma curva de aprendizado perfeita. A Helwo foi a falha local que ensinou a lição. O CRT foi o reconhecimento regional que trouxe a confiança. E a SNAP, em Brasília, foi a exposição nacional que validou tudo e abriu a cabeça deles para um mundo muito maior. Então, depois dessa jornada toda, o que fica? Quando a gente lê os relatos em sequência, percebe que a maior transformação não foi nos protótipos, foi nas pessoas. É o que sempre acontece nesses projetos. É quase unânime. O Carlos André e o Lucas Souza falam da união do grupo, de como eles aprenderam a funcionar como uma família. O Felipe Pereira usa a palavra irmandade. Eles entenderam que ninguém ali ia chegar a lugar nenhum sozinho. E o que cimentou essa união, essa cola,
foi a figura dos mentores, né? Todos os depoimentos, sem exceção, transbordam gratidão aos orientadores Robson, Vicente e Giovanni. Sim. Eles não são descritos só como professores, são vistos como pessoas que, nas palavras do Carlos André, acreditaram no nosso potencial, mesmo quando eles mesmos duvidavam. E a história do orientador Giovanni é um capítulo à parte. Ele não era professor da escola. Ele é pai de um dos alunos, o Gabriel. Sério? Sim, ele se aproximou para ajudar o filho e, quando viu, estava totalmente mergulhado no projeto. O professor Robson conta que ele passou a dedicar 100% do tempo dele para apoiar a equipe inteira. Virou uma peça-chave. O que mostra outra lição poderosa. A educação de excelência não acontece só dentro da escola. A participação da comunidade, dos pais, é um catalisador gigantesco. E o próprio filho dele, o Gabriel, diz que essa jornada com o pai fortaleceu a relação deles e abriu portas que ele nem imaginava. Incrível! E todo esse processo de amadurecimento, de união, de mentoria, gerou frutos muito concretos. A partir da experiência, eles foram incentivados a criar uma startup de verdade. Ah, então virou negócio mesmo. Virou! A startup foi selecionada para uma capacitação da FAPERJ com o Sebrae e depois recebeu fomento para se desenvolver. E a lista de conquistas continua, né? Eles ganharam menção honrosa num congresso internacional, o MEVTIT. Foram premiados na feira da própria escola, que é um reconhecimento especial. Ganhar em casa, né? Exato. E no fim, todos receberam a certificação do Minerva. Não é pouca coisa para um único ano. Não mesmo. É uma lista que muito projeto de graduação não consegue ter. Mas isso levanta uma questão importante. O que define o sucesso de um projeto educacional como esse? Não são só os troféus. O sucesso real está na mudança de mentalidade. Tem uma frase do aluno Jonatas que, para mim, resume tudo. Ele disse: "Meus erros se transformaram em aprendizado. Simples, direto e profundo." E os próprios mentores admitem que o aprendizado foi uma via de mão dupla. Sim, professor Robson fala isso claramente. O maior aprendizado é nosso. Nós, orientadores, estamos sempre a aprender. E o professor Vicente tem uma citação que é a cara do projeto. Ele diz: "Dividindo com acerto se soma." Perfeito. É a síntese da colaboração que eles construíram. Eles dividiram tarefas, medos, vitórias e, no fim, todo mundo saiu maior do que entrou. Olhando para trás, a jornada de 2025 do Projeto Minerva foi essa travessia completa, né? Da incerteza à confiança, do erro público à conquista nacional, da sala de aula para uma startup. Uma transformação. Eles entraram como alunos do ensino médio e saíram como jovens prontos para a faculdade, para a carreira militar ou para o próprio negócio. A bagagem que eles levaram foi muito além da técnica. Exato. E esses relatos todos que documentam essa odisseia deixam a gente com uma reflexão, né? A gente vê a história de um grupo de estudantes de uma escola técnica pública que alcançou tudo isso. Fica a pergunta: o que aconteceria se mais ambientes de aprendizado e até empresas adotassem esse modelo? Um modelo de imersão em desafios reais, onde o fracasso não é punido, mas sim analisado como uma fonte de dados. Onde errar não é o fim, mas uma etapa essencial e celebrada do amadurecimento. O que a gente aprende de verdade quando tem permissão para tentar, falhar, refazer e finalmente conquistar em equipe.